Uma produção Canal Além do Tempo. Dizem que alguns homens nascem para mudar a história, e Alexandre, o Grande, foi um deles. Mas o que poucos percebem é que, mesmo sem conhecer o Cristo que viria séculos depois, suas conquistas e sua visão abriram o caminho para que o Evangelho se espalhasse pelo mundo. Alexandre nasceu em 356 a.C., na cidade de Pela, capital da Macedônia, uma pequena nação ao norte da Grécia. Era filho do rei Filipe II, um guerreiro ambicioso, e da rainha Olímpia, mulher de temperamento forte e espírito místico. Desde o berço, o destino de Alexandre parecia estar marcado para a grandeza. Os ventos da antiguidade sopravam com força. A Grécia vivia um tempo de filósofos e poetas, mas também de guerras e disputas entre cidades-estado. Atenas, Esparta, Tebas, todas competiam pela glória, e a Macedônia sonhava em unificar essas nações sob um só comando. Desde pequeno, Alexandre demonstrava inteligência e curiosidade incomuns. Enquanto outras crianças se divertiam em jogos e caçadas, ele passava horas observando mapas, estudando táticas militares e ouvindo histórias sobre heróis antigos como Aquiles, o guerreiro da Ilíada que se tornaria seu maior exemplo. Seu pai, Filipe II, percebeu rapidamente que aquele garoto não era comum. E decidiu dar-lhe o melhor mestre que o mundo poderia oferecer, Aristóteles. Sim, o grande filósofo, discípulo de Platão, foi o tutor pessoal do jovem príncipe. Sob sua orientação, Alexandre aprendeu filosofia, ciências, medicina, retórica e política. Mas também aprendeu algo que mudaria seu modo de ver o mundo, a importância da razão, da lógica e do conhecimento. Enquanto Aristóteles lhe mostrava que a sabedoria era a maior das armas, seu pai o ensinava que a coragem era o coração de um rei. A mente e a espada se uniam, moldando um líder incomum. Quando adolescente, Alexandre demonstrou bravura ao domar Bucephalus, um cavalo indomável que todos consideravam impossível de montar. Enquanto os outros tentavam a força, ele percebeu que o animal se assustava com a própria sombra. Então o virou em direção ao sol e o cavalo se acalmou. Esse gesto simples, mas cheio de percepção, marcou sua primeira vitória. E seu pai, emocionado, disse: "Meu filho, a Macedônia é pequena demais para ti. Procura um reino que seja digno de ti." Aos 20 anos, a profecia paterna começou a se cumprir. Filipe II foi assassinado em circunstâncias misteriosas, e o jovem Alexandre ascendeu ao trono. Em poucos meses, consolidou seu poder com determinação. Rebeliões foram sufocadas, inimigos conquistados e aliados, fortalecidos. Mas ele não queria apenas governar a Macedônia. Ele queria o mundo. Seu sonho era unir o Oriente e o Ocidente sob uma só cultura, uma só visão e, em suas palavras, criar uma humanidade unida. Com seu exército disciplinado e sua genialidade militar, Alexandre iniciou a maior campanha de conquista da antiguidade. Partiu da Grécia e atravessou o mar em direção à Ásia Menor. Na Batalha do Rio Grânico, derrotou os persas com uma estratégia ousada e velocidade impressionante. Cada vitória o tornava mais respeitado e mais temido. Avançou sobre a Síria e o Egito. Em cada cidade conquistada, fundava novas colônias, que ele batizava com o próprio nome, Alexandria. No total, foram mais de 70 cidades. Essas Alexandrias se tornariam centros de cultura, comércio e aprendizado. Mas o que Alexandre deixava não eram apenas muros e estátuas, eram ideias. Ele acreditava que o conhecimento era a maior forma de poder. Incentivava o intercâmbio entre gregos e povos conquistados. Misturava culturas, promovia o casamento entre soldados e mulheres orientais, e levava consigo filósofos, arquitetos e estudiosos. Enquanto Roma ainda nem sonhava em dominar o mundo, Alexandre já plantava as sementes de uma civilização global. Em apenas 12 anos, seu império se estendia do Mediterrâneo até a Índia. Do Egito às montanhas do Himalaia. E mesmo sem saber, ele estava abrindo o caminho para que, séculos depois,
a mensagem de Cristo pudesse ser compreendida por todas as nações. Como isso aconteceu? A resposta está em algo que muitos ignoram, e a língua. Ao unificar o mundo conhecido sob o domínio grego, Alexandre impôs não apenas a sua autoridade militar, mas também o idioma e o pensamento helênico. A partir de então, o grego se tornou a língua comum, o chamado grego koiné. Era simples, direto, e acessível a diferentes povos. Foi nesse idioma que filósofos escreveram, que comerciantes negociaram, e que a sabedoria grega se espalhou. Séculos depois, quando os discípulos de Jesus escreveram o Novo Testamento, escolheram exatamente essa língua, o grego koiné. A língua que Alexandre espalhara pelos continentes. É impressionante pensar nisso. O conquistador que lutava por poder terreno, sem saber, estava preparando o solo cultural e linguístico que facilitaria a pregação do Evangelho de Cristo. As estradas que seus generais abriram seriam usadas por missionários. As cidades que ele fundou se tornariam centros de fé. E a cultura que ele espalhou se tornaria o cenário onde Jesus nasceria e o Evangelho floresceria. Mas, como todo homem, Alexandre também enfrentou o peso da glória. Com o tempo, seu império tornou-se vasto demais para ser controlado. Ele começou a ser visto como um deus entre os homens. Sua saúde se fragilizou. E, em 323 a.C., em Babilônia, Alexandre adoeceu repentinamente. Tinha apenas 32 anos. Alguns dizem que foi envenenado. Outros, que contraiu uma febre mortal. O fato é que, deitado em um leito dourado, cercado por seus generais, o jovem que havia conquistado o mundo inteiro começou a compreender a fragilidade da vida. Dizem que suas últimas palavras foram: "Deixo meu império ao mais forte." E, em pranto, seus soldados perguntaram: "Como queres que te enterremos, meu rei?" E ele respondeu: "Com minhas mãos fora do caixão, para que todos vejam que nada levei deste mundo." Uma frase poderosa, ainda que talvez lendária. Mas que simboliza uma verdade eterna: por mais grande que seja o homem, nenhum poder terreno o acompanha além da morte. Após sua partida, seus generais dividiram o império entre si, os chamados Adiádocos. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco com a Síria e o Oriente, e Cassandro com a Macedônia. Essas regiões formaram o chamado período helenístico, uma fusão das culturas grega, egípcia, persa e oriental. E foi exatamente nesse contexto cultural que, séculos depois, o Império Romano surgiria. Quando Roma assumiu o poder, encontrou um mundo preparado, as estradas gregas, a língua comum, o pensamento filosófico e a curiosidade espiritual dos povos. Tudo pronto para o Evangelho. O apóstolo Paulo, ao viajar pelas cidades do Império, encontrou sinagogas, escolas e comunidades que falavam a mesma língua. E suas cartas, escritas em grego, podiam ser lidas em todos os cantos do mundo antigo. O que parecia uma simples herança cultural era, na verdade, um instrumento divino. A mão invisível de Deus moveu a história através de um conquistador que jamais o conheceu. Alexandre acreditava estar construindo um império humano. Mas Deus usou suas conquistas para preparar o caminho para um império eterno, o reino de Cristo. O domínio grego preparou as mentes para o raciocínio. O domínio romano preparou as estradas para o movimento. E o Evangelho preparou os corações para a salvação. Nada escapa ao propósito do Criador. Ele pode usar reis, impérios e até situações aparentemente distantes de sua vontade para cumprir um plano perfeito. E talvez essa história fale com você hoje. Porque, às vezes, Deus também te coloca em caminhos que parecem não fazer sentido. Situações que você não escolheu. Lugares onde você sente que não pertence. Mas, enquanto você tenta entender, Deus está construindo algo maior. Assim como Alexandre, sem saber, preparou o cenário para o Evangelho, talvez o que você vive hoje esteja preparando algo eterno.
A história de Alexandre nos lembra que o controle da história nunca esteve nas mãos dos homens, sempre esteve nas mãos de Deus. Ele é o verdadeiro Senhor do tempo, do passado, do presente e do futuro. Nenhum império é tão grande que possa escapar da vontade divina. Alexandre conquistou cidades, mas Jesus conquistou corações. Alexandre construiu estradas, mas Jesus abriu o caminho para a salvação. Alexandre quis ser adorado como um Deus, mas Jesus, o verdadeiro Deus, escolheu se humilhar como um homem. O trono de Alexandre caiu. Mas o trono de Jesus permanece para sempre. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo algo dentro de você. Um chamado, uma voz suave dizendo que eu também quero te usar para algo maior. Jesus está te chamando hoje. Se você quer entregar sua vida a Ele, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e transforma a minha história. E se você precisa de oração, deixa aqui nos comentários, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Renova a fé, cura as feridas, fortalece os corações cansados. Que o Espírito Santo visite cada casa, traga a paz, esperança e propósito. E que cada vida aqui entenda que o Senhor é o verdadeiro Rei, aquele que governa sobre o tempo e sobre a eternidade. Amém. Se inscreva no canal Além do Tempo e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda está escrevendo histórias, inclusive a sua.